Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Henrique do Céu. Ele é um pensador que criou uma forma muito potente de enxergar e até de desafiar aqueles sistemas de opressão que muitas vezes ficam escondidos no nosso dia a dia. É um convite para a gente aprender a escutar as vozes que por muito tempo foram caladas. Bom, vamos começar por aqui. Essa dedicatória, lá de 1977, já diz tudo, né? O filósofo Henrique Dussel não começa falando do centro do poder. Pelo contrário, o ponto de partida dele são as margens. Ele está falando diretamente para aqueles que foram oprimidos, silenciados. A filosofia dele nasce daí. Pensa só, a sociedade moderna, do jeito que a gente conhece, foi erguida em cima do silêncio de muita gente. Mulheres, povos indígenas, pessoas escravizadas. A obra do Dussel, então, nos dá uma espécie de vocabulário para a gente conseguir entender como é que isso aconteceu. E aqui, o Dussel faz uma crítica que é, assim, fundamental. Ele diz que a filosofia tradicional, a europeia, não dava conta de explicar a realidade de quem foi colonizado. E por quê? Porque ela era contada do ponto de vista do colonizador. Era uma visão de mundo, digamos, pela metade. E é exatamente este o ponto de virada dele. A filosofia do Dussel não é sobre ideias abstratas que ficam flutuando no ar. Não. Ela tem os pés no chão, ela está enraizada na realidade dura, material, na experiência de quem ficou à margem do que a gente chama de mundo moderno. Para conseguir explicar o problema, o Dussel usa alguns conceitos que são chave. Vamos começar com a ideia de totalidade. Entender isso é o primeiro passo para sacar o sistema de opressão que ele descreve. Imagina a totalidade como se fosse a história oficial da sociedade, sabe? É aquele sistema que diz o mundo é assim, como se essa fosse a única verdade possível. Mas, na realidade, é só a perspectiva do grupo que domina. É a voz que define o que é normal, o que é certo e que, no processo, acaba silenciando todo o resto. Então, como é que essa totalidade se sustenta? Dussel mostra uma transição bem perigosa aí. Primeiro vem o eu cogito, o eu penso do europeu, que se via como o centro da razão, o topo da evolução, e isso levou direto para o eu conquiro, o eu conquisto. A dominação era justificada como um favor, um jeito de civilizar os outros, os selvagens. E a consequência direta da totalidade é o que ele chama de exterioridade. Quer dizer, se existe uma história oficial, todo mundo que não cabe nela é jogado para fora. Essas pessoas se tornam o outro. E aí, a cultura delas, o conhecimento, a própria humanidade, tudo isso é invalidado. Essa exclusão toda leva à alienação. É o processo que tira a humanidade de quem está na exterioridade. A pessoa deixa de ser alguém com sua própria voz, sua própria história e passa a ser tratada como uma coisa, um instrumento, uma peça na engrenagem do sistema dominante. Ok, então já entendemos o diagnóstico do problema. Agora vamos ver o outro lado, a solução. Qual é o caminho que o Dussel propõe para a gente conseguir superar essa opressão toda? O ponto central aqui é uma virada de chave, uma mudança de ética. Dussel propõe que a gente saia da prossemia, que é essa lógica de tratar o outro como um objeto, uma coisa para ser usada, e que a gente se mova em direção à proximidade, que é o ato de reconhecer o outro como um ser humano igual a nós, porque a gente tem responsabilidade. E aqui, olha, tem um detalhe muito, mas muito importante. Para Dussel, libertação não é ser incluído no sistema que já existe. Não é pedir um lugarzinho à mesa do poder. O objetivo é muito mais radical. É quebrar a mesa. É construir algo totalmente novo. E quem lidera essa construção são justamente as pessoas que sempre estiveram nas margens. E a ferramenta para fazer isso acontecer é a analética. É um método de pensamento diferente. Em vez de ficar só no diálogo interno do sistema, a analética parte da perspectiva do outro, do oprimido. É um jeito de construir conhecimento ouvindo quem está do lado de fora, para poder, a partir daí, criar uma realidade nova. Agora, tudo isso pode parecer muito filosófico, muito abstrato, mas vamos trazer para perto. Vamos ver como essas ideias podem ser aplicadas num lugar que a gente conhece bem, o nosso ambiente de trabalho. Essa é a grande pergunta, né? Como é que uma crítica tão profunda sobre colonização pode nos ajudar a entender e, quem sabe, até transformar as empresas e organizações onde a gente passa boa parte da nossa vida? O mundo corporativo também tem a sua própria totalidade. É uma ideologia que muitas vezes coloca a competição como algo natural, trata a gestão como uma ciência exata e neutra, e enxerga as pessoas apenas pelo seu capital humano. O lucro vira a única verdade, a única história que importa. E aí, a gente volta para a prossemia, porque nesse sistema o que acontece? Um funcionário
pode deixar de ser visto como uma pessoa e virar só um número numa planilha. Uma unidade de produção, um custo a ser gerenciado, a sua humanidade é jogada para a exterioridade. Tá, e como aplicar isso? Usando Dussel como inspiração, podemos pensar em 5 passos. Primeiro, identificar qual é a verdade que domina essa organização. Segundo, contrastar, ou seja, ouvir ativamente quem é silenciado por essa verdade. Terceiro, estar com, é ir além de ouvir, é adotar a perspectiva do outro, usar a analética. Quarto, analisar, olhar de perto para as práticas que criam essa exclusão. E o quinto, que é o mais poderoso, criar, desenhar do zero novas práticas, novas estruturas que sejam realmente libertadoras. No fim das contas, a meta é essa: transformar as organizações. É sair de um modelo que só pensa em lucro e eficiência para construir um modelo baseado na ética da proximidade, ou seja, um modelo com empatia, com responsabilidade um pelo outro, e que reconheça a humanidade de todo mundo ali dentro. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. A filosofia do Dussel não é só teoria, não é só sobre o passado. É um convite para a gente olhar para o nosso lado agora, nas nossas empresas, nos nossos bairros e perguntar: quem é que não está sendo ouvido aqui? E mais importante, o que a gente pode fazer para mudar isso?